Quando o ser adquire o pensamento contínuo, que lembra do que aconteceu, que está com a mente funcionando direitinho, é o estágio luminal, é onde a gente assume a responsabilidade daquilo que a gente faz, porque a gente tem consciência. Isso que é o homem em si, um homem pronto, né, rumo à evolução. Então agora eu vou falar com vocês sobre assuntos da segunda parte, que fala sobre a alimentação dos desencarnados, por exemplo. Na verdade, quando a gente está no estado espiritual, nós não precisamos de alimento, nós nos alimentamos com os fluidos, com as coisas de energias, com as energias de amor. Mas quando alguém desencarna, se aquele espírito estava muito ligado na matéria, ele vai procurar se alimentar, vai procurar o alimento que ele comia quando estava vivo. Então ele vai se aproximar dos encarnados. Se ele for um espírito de pouca evolução, ele acaba até fazendo uma obsessão, se tornando um obsessor dos encarnados. Nós sabemos que não é só o alimento, né? Tem o vício, a droga, o fumo, enfim, tudo que é matéria. Esses espíritos que estão no plano maior, já desencarnados, eles vêm em busca disso num desespero muito grande. Então, o que acontece? 2/3 daqueles que desencarnam, eles ficam próximos da família, próximos do planeta, buscando essas energias. Mas 1/3 desses espíritos que já são evoluídos, eles estão ali já trabalhando também, auxiliando esses espíritos que ainda não têm esclarecimento. Então eles são levados para tratamento, onde eles vão receber alimentação fluídica, e que sacia, né? E como é uma alimentação muito concentrada, ela é pequena de grande resultado. Nós sabemos que já existem os comprimidinhos dos astronautas aqui na matéria, que também eles se alimentam de uma forma diferente, né? Na espiritualidade, aqueles que não têm condições, que acabam ficando, quase se tornando obsessores, eles são socorridos, são levados para esses lugares, e eles recebem esse alimento fluídico, esses caldos fluídicos. Quem viu o nosso lar já deve ter percebido o que acontece, né, com essa alimentação. E por ela ser concentrada e ser fluídica, o espírito não tem necessidade nem de transpirar, nem de urinar, nem de ter a parte de fezes também. Não existe, porque são energias, né? É uma outra forma de vida, que os espíritos se alimentam até que adquire aquela conscientização maior de, no próprio cosmo, aprender a se alimentar com as energias que estão à disposição e que têm que ser buscadas com a inteligência, com o pensamento e com o merecimento, porque tudo no universo é merecimento. Ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Nós somos os artífices da nossa saúde, da nossa felicidade, do nosso inferno. Nós temos que usar a nossa mente, o amor do nosso coração, para merecer as coisas que nós necessitamos. É assim que funciona em toda a criação divina. Não tem diferença para nada nem para ninguém. É igual para tudo. Então vamos agora falando sobre a linguagem dos desencarnados. A mesma coisa. Os espíritos mais evoluídos, eles se comunicam através até de imagens. Por exemplo, se eu tenho que falar alguma coisa para você, eu projeto uma imagem, um cenário do meu pensamento e você capta aquilo daquele jeito. Os espíritos mais evoluídos ainda, eles fazem esses cenários fantásticos. Os médiuns, por exemplo, quando eles recebem algum recado, às vezes eles veem uma imagem grande que o espírito está transmitindo. Mas também a linguagem falada, ela também tem sua importância, porque nós sabemos que em torno do planeta, em torno da crosta terrestre, existem várias cidades, em cada país, em cada cidade existem as cidades espirituais, que se chama o Espaço das Nações. Quem já não viu aqui, a gente já mostrou vídeo, que, por exemplo, em cima de São Paulo tem uma colônia tal, em cima de Sorocaba tem outra colônia, no Rio de Janeiro, em todas as cidades tem as colônias daqueles que viveram ali
e quando desencarnam, por afinidade, eles ficam nessas regiões, próximo da família, próximo de onde viveram, mas numa outra situação. Agora, linhas morfológicas dos desencarnados. Aí é como os espíritos vão se apresentar. Também tudo é merecimento, também tudo está no pensamento, e o espírito se apresenta geralmente com a imagem que ele teve na última encarnação. Essa mudança de imagem, ela leva um tempo para acontecer. Espíritos muito iluminados, eles em segundos, eles mudam totalmente a aparência deles para uma vida de 5, 6 gerações atrás, eles fazem essa modificação. Mas nós, seres comuns, né, isso leva um tempo. Se um espírito desencarnou jovem, se ele quer se apresentar mais maduro, com mais idade, isso leva um tempo para ele conseguir mudar essa imagem. E também aqueles que desencarnam muito idosos, muito velhinhos, para rejuvenescer, para ter uma aparência melhor, também é um processo que demora, mas isso acontece. Só que não é de imediato, isso só acontece de imediato com os espíritos altamente evoluídos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem dúvida? Pode só levantar a mão. Então, seguindo aqui. Justiça na espiritualidade. A gente fala, será que lá tem júri, tem justiça? Tem sim. E tem para encarnado e para desencarnado também. Porque os desencarnados, mesmo sabendo que estão em outra condição de vida, eles são muito tentados a seguir, a derrapar, como se diz, né? Às vezes uma inveja, uma raiva, um ciúme, uma coisa que acontece, que ele toma conhecimento daqui, né, do que aconteceu, ele fica irado, ele se ajunta. Então existe justiça, existe juiz, só que para os espíritos inferiores, né? E quem são os juízes da espiritualidade? Aqueles auxiliares de Deus que têm uma evolução alcançada, que têm uma consciência plena e que agem com justiça real. Porque, na verdade, do outro lado da vida, o que funciona na justiça é a nossa consciência. Cada um reconhece no que errou, reconhece o que fez de errado e procura por si só se redimir, buscar uma forma de compensar. Aí, a gente chega aqui, né, fez lá um plano enorme. Ai, meu Deus, caramba, aí eu quero passar por isso. Aí você se propõe a fazer um monte de coisa. Chega aqui e não lembra, né, porque a gente não pode lembrar, senão o remorso mata antes, porque se a gente lembrar, vai lembrar tudo lá de trás de muito ruim que a gente fez, então não se lembra de nada. E aí a gente esquece e não cumpre o que combinou. E aí fica aquele rosário de reclamação, o que eu fiz, que eu não fiz nada para ninguém, que vida que eu tenho, aquelas coisas que a gente já conhece, né? Gente, nenhuma folha se move de uma árvore sem que tenha uma causa. Todo efeito tem uma causa, não tem como. E a causa está em nós. Então essa justiça, ela funciona justamente assim, para aqueles que necessitam, que vão escolher o que eles querem fazer, os compromissos que eles vão assumir lá na espiritualidade, se eles vão reencarnar brevemente, porque tem muita coisa que querem voltar logo. Tudo depende da consciência de cada um, mas existe justiça, não existe condenação, porque nós somos eternos e Deus... O caminho é para todos igual. Deus dá oportunidade quantas forem necessárias para aqueles que erram, até que encontrem o caminho certo, o caminho do bem, o caminho do amor. Vida social do desencarnado. Essa vida social é aquilo que eu falei há pouco. Aqueles que desencarnaram recentemente, que estão ainda em volta na crosta terrestre, né, vivendo nesse espaço das nações, eles vêm fazer visita para os seus entes queridos, vêm auxiliar quando tem condições, enfim, a vida segue igualmente. E aquele 1/3 que está lá para auxiliar, que são espíritos mais evoluídos, que são os trabalhadores, né? Se a gente sai numa excursão de estudo, de pesquisa, vai ter um monitor, vai ter um orientador, e assim acontece na espiritualidade também.
Sempre nós recebemos auxílios, nós nunca estamos sozinhos. A gente precisa ter essa consciência que nós não estamos sozinhos nunca em lugar nenhum. Continuando. Matrimônio e divórcio, separação entre cônjuges espirituais. Essa questão aqui fala sobre o nosso matrimônio, o nosso divórcio aqui, né? Que acontece em tantos relacionamentos, que as pessoas se unem, depois se separam, depois se unem com outros, se tem filhos com várias pessoas, porque nós somos espíritos endividados, comprometidos de várias formas. E é muito difícil a gente encontrar aqui no nosso planeta a tal chamada alma gêmea, que não é a alma gêmea, porque nós somos inteiros, mas aquele espírito que se afina plenamente conosco. É muito difícil. A gente sabe que são pouquíssimos os casais que são plenamente felizes, que ficaram juntos uma vida toda e que não tiveram assim nenhum problema mais sério e tocaram a vida como, né, criaram seus filhos. Tudo é difícil, tudo é complicado e nós precisamos entender que isso é porque nós estamos ainda num patamar muito longe da perfeição. Então essas coisas acontecem. Agora tem um detalhe muito sério, tem aqueles que também abandonam a família, se separam por luxúria, por interesse material, enfim, por uma série de coisas e não cumprem aquele compromisso, não cuidam dos seus filhos, não cuidam da sua prole. Se a mulher fica doente ou o marido fica doente, o outro se afasta, vai cuidar da vida. Essas coisas todas, gente, estão dentro da consciência de cada um. E a consciência é que vai condenar ou absorver as nossas próprias atitudes. Está tudo dentro, o Tribunal de Justiça está dentro de nós. Deus está em nós, a nossa consciência é Deus em nós. E na espiritualidade, aqueles que têm uma grande afinidade, por exemplo, um casal, alguém ficou viúvo, aí casou de novo. Aquele que foi, se ele é um espírito mais compreensivo, ele vai ainda vir ajudar aquele que ficou no outro matrimônio a criar os filhos, a cada um cumprir a sua missão, porque da espiritualidade a gente tem conhecimento dos compromissos de cada um, ele vem em auxílio. E tem aquele que também se torna um obsessor, né? Fica enciumado, fica irado e acaba se tornando um obsessor, até que chega um determinado momento que ele tem que ter a consciência, porque ninguém quer sofrer eternamente, né? Chega uma hora que você vai erguer o seu pensamento e pedir, Deus me ajude, né? Nesse momento, tem alguém lá para ajudar, mas é preciso que a iniciativa seja nossa, daquele que tem que precisar do auxílio, senão não dá. Nada é de graça. Tudo para nós é conquista, é busca, é trabalho, é empenho. Para tudo é assim. Então, aqueles que têm, por exemplo, uma grande afinidade com outro espírito e está vivendo na espiritualidade, eles realizam trabalhos maravilhosos. Eles auxiliam muito aqueles que ficaram. Quando existem os espíritos mais revoltados, que se separaram e que chega lá, o outro tem outro parceiro, outra parceira, que é mais afinidade. Geralmente aquele que tem mais afinidade, se você casou 10 vezes, lá na espiritualidade você vai se aproximar daquele com quem você teve uma afinidade maior. E os demais, aquele casal que se afina, ele vai auxiliar, tendo eles como filhos uma outra encarnação, ou então seguindo a próxima encarnação de cada um como auxiliares, porque nós temos os nossos mentores, os nossos anjos guardiães, aqueles espíritos que se comprometem de acompanhar toda a nossa existência. E muitas vezes não é só um, são vários. Então eles vêm em assistência a vários também. Essas coisas se resolvem lá, na espiritualidade. Como é que vai ser, como é que vai resolver a questão, né? Porque os espíritos que são muito felizes, que têm muita afinidade, eles se realizam com trabalhos maravilhosos, com trabalhos de engrandecimento moral. A gente fala aqui, por exemplo, sobre o sexo, né? Não tem sexo na espiritualidade?
Tem, só que a forma de sexo é completamente diferente. Um exemplo para vocês poderem entender. Quem de vocês já não fez algum trabalho, alguma coisa, ou se realizou em alguma situação e que sentiu uma felicidade tão grande, um prazer tão grande, e que não é um prazer sexual, mas é um prazer que também realiza, né? Quando a gente faz coisas beneméritas, quando a gente faz um trabalho grande, por exemplo, de cuidar muito de uma criança que está doente ou de um doente, a gente sente momentos de alegria que são momentos de prazer espiritual. E na espiritualidade é assim que funciona. E muitas vezes os pares que têm afinidade lá na espiritualidade e que aqui no planeta ficou alguém precisando de auxílio, que está correndo risco de descambar e não cumprir a missão, porque nós somos grupos lá em cima, nós não somos uma família de pai, mãe e 2 filhos, somos grandes grupos com muitas famílias. Muitas vezes um dos 2 volta, reencarna só para ajudar fazer com que aquele um lá não se perca naquela existência e o outro fica lá. E esse que vem, quando ele tem um espírito muito afim lá, ele vem com um plano de tirar da sua existência o interesse pelo sexo. Nós sabemos que existem muitas criaturas que não casam, que acabam se tornando tios, tias ou missionários e que nunca se preocuparam com o sexo, que nunca se preocuparam em querer um casamento, em querer ter uma vida em comum com alguém. Eles têm o objetivo voltado para outra coisa. São as missões, são aqueles espíritos que falam, nossa, aquela é solteirona, aquele é solteirão, nunca se casou. Tudo tem um porquê, minha gente, porque a gente vem com um plano de vida e aqueles que têm consciência do plano que assumiram, eles vêm com aquilo de objetivo e ele não se volta para outras coisas. E ele se sente feliz naquilo que ele está fazendo. Vocês estão entendendo? Está bem fácil de compreender essas condições. Alguém quer perguntar? Pode levantar a mão. Continuando. Disciplina afetiva e conduta afetiva, é o que eu acabei de explicar. A conduta afetiva é aquela fidelidade de amor, de trabalho, de se preocupar com aquilo que realmente precisa ser feito, com aquele compromisso assumido. Cada um de nós tem um compromisso. Agora aqui vamos falar as diferenças dos sexos. Nós sabemos que nós temos o sexo feminino, o sexo masculino, na natureza inteira nós temos aquilo que se chama de aberração, mas que na verdade são as diferenças, né? Mas ainda a condição sexual do homem não está ainda totalmente definida. Ainda no futuro muitas coisas vão modificar. Por quê? Porque o espírito ele não tem sexo. Mas se vem alguém com uma missão que ele precisa vir aqui como mulher, e é um espírito masculino, então ele vem como mulher, no momento que ele desencarna, ele readquire totalmente as suas características masculinas, e vice-versa. Agora, a definição de sexo para o homem ainda não acabou, ainda vai haver muita mudança, porque no plano dos anjos, dos arcanjos, ainda mesmo André Luiz nesse livro explica que não tem nem como ainda entender como é o relacionamento no nível mais elevado, onde se você é arcanjo, é um anjo que você tem uma condição de luz muito grande. Ainda a gente não consegue entender. Então muitas coisas ainda vão se modificar. Nós estamos assistindo homens e mulheres fazendo cirurgia para mudar o sexo, porque não aceitam. Nós estamos assistindo muitas coisas acontecendo, né? E temos aqueles que já nascem com hermafrodita, também é uma condição de resgate, uma condição do espírito, uma necessidade dele. Por isso que nós temos que conviver com toda e qualquer diferença, com o maior respeito, com igualdade. Porque seja lá o que for, quem for, tudo é obra de Deus, toda é criação divina. E a nós compete fazer o melhor por nós, a nossa parte. Vamos lá. Aborto criminoso. Semana passada ferveu aqui esse assunto, né? Então, gente, essas pessoas
que não conseguem engravidar, que tem vários abortos naturais. A consequência disso está lá atrás, no passado, nos abortos praticados, nos abortos criminosos. Nós sabemos que a oportunidade de viver e de evoluir é igual de Deus para todos. Não existe diferença. Aquele que interrompe uma vida, seja lá como for, não importa as regras do país, não importa o Código Penal, na justiça do universo, na justiça de Deus, na justiça divina, a vida deve ser respeitada sempre. Prioridade sempre. Então, nós não podemos... nós não temos o direito de tirar a vida de nada por comodismo. Então, essas pessoas, e os homens que auxiliam, que colaboram, ou que participam dessas ideias de aborto, geralmente na próxima encarnação eles vêm com problemas testiculares, eles vêm com problemas de sistema nervoso, eles vêm com problema de emocional agravado, porque nada fica impune. E também os médicos, os enfermeiros irresponsáveis, criminosos, que praticam essas coisas por dinheiro, porque a nossa justiça, infelizmente, aqueles que têm mais poder aquisitivo fazem essas coisas com naturalidade e ninguém fica sabendo. Só que nas leis de Deus isso não tem nada a ver. Todos esses têm a sua parcela de culpa e cada um vai responder por aquilo que fez. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão, que semana passada foi bem... Como? Eu li um livro do Inácio Ferreira, é bem complicado. Ele disse que uma família estava viajando a Brasília no mês de dezembro. E teve um acidente, essa mulher grávida, deu a luz no plano espiritual. O médico não explicou mais nada, eu fiquei no ar. Pode acontecer isso? Pode, porque ela deve ter falecido, né? Como? Ela deve ter morrido, essa mulher. Não, é um acidente com a Brasília, estava viajando no mês de dezembro, e o filho ia nascer em janeiro. No acidente, faleceu. Ele fala que ela deu a luz no plano espiritual. Mas a criança viveu? Ela deu a luz no plano espiritual, não falou mais nada, não parou. Não, porque pode acontecer. Ela desencarnou e o processo ainda, né, do metabolismo funciona. O filho pode ser salvar o filho, não, mas ela teve ela teve o filho no plano espiritual. Não, pode ser que o processo porque para nascer tem que nascer pela matéria, né? Mesmo que ela morreu no acidente, aquele pouco tempo ainda que existe aquela energia, a criança pode ter nascido. Agora, se a criança nasceu viva ou morta, a gente não tem essa informação. Mas deu a luz no plano espiritual. Hã? Provavelmente morreu a criança e devia ter tido alguma possibilidade lá de cobrir esse... Provavelmente, a gente não sabe como é a história direito, mas se falou isso, ela deve ter desencarnado os dois, a mãe e a criança, e ela deu a luz na espiritualidade porque nasceu lá o bebê, mas como espírito, né? A matéria ficou. Alguém mais quer falar alguma coisa, perguntar? Desencarnação na infância. A gente sabe que a pergunta é feita assim: por que certas crianças padecem tantas doenças? Por que desencarnam jovens, né? O que fizeram? Não fizeram mal para ninguém? A nossa doutrina explica isso muito bem, né? O espírito não tem idade. Muitas vezes, uma criança que vai embora cedo é uma vida que não se estendeu até o momento que devia, que nós falamos daquele suicídio inconsciente, quando a pessoa comete muitos excessos, usa droga, usa bebida, fumo, dorme pouco, se desgasta muito fisicamente e vive menos do que devia, né? Esse é o suicídio inconsciente. Aí tem esses reencarnes que vive pouco tempo, desencarna, tem os resgates kármicos, né, de espíritos que tem crianças, a gente está cansado de ver criança com câncer, com doenças tristes, e as crianças, elas não estão nem aí, né? Os pais é que padecem terrivelmente, porque a criança brinca, para ela está tudo bom. Então, mas esse período, esses acontecimentos, eles têm uma resposta lá atrás, no passado, porque o espírito não tem idade. Agora a escala dos animais mais próximos ao pensamento contínuo. Eu comecei falando sobre o pensamento contínuo,
que é quando a gente tem memória, lembra de tudo e é responsável por aquilo que faz, né? Colocou lá sobre o pensamento contínuo. Qual o estágio dos animais mais próximos ao pensamento contínuo, né? Então, ele tem mais ainda, mas essa escala que eu tenho aqui são os mais próximos. O cão, porque o cão tem uma inteligência. Quem vai falar que o cão não tem sentimento, né, gente? Pelo amor de Deus, tem cachorro, não dá risada mesmo de uma informação como essa, né? Não tem como. Aquele meu mascote lá tá fazendo coisas lá com a velha, ele apareceu lá da rua, ele me adotou. Ele tem tanto amor, ele é tão carinhoso, como que um bichinho não tem? Então aqui ele explica, mas não é porque vai morrer o cachorro, vai nascer o homem, não é isso. A evolução se dá no mundo espiritual. Toda passagem de uma condição para outra, existe um processo de milênios de anos na espiritualidade, de anos, para que aquilo ocorra, para que haja aquela transformação, para chegar num outro estágio. Tanto o reino hominal como o animal, a evolução na espiritualidade de um estágio para outro, às vezes demora milênios, é muito, muito demorado. Então, aqui ele colocou o cão, o macaco, o gato, o elefante, o cavalo, que eles têm uma riqueza mental com introdução ao pensamento contínuo. Quer dizer, eles têm, a inteligência deles é muito grande, né? Mas eles esquecem das coisas, ela é interrompida, eles não têm consciência, então eles não têm responsabilidade por aquilo que eles fazem, como temos nós. Bem, o que eu preparei para vocês, eu estou terminando aqui, mas eu tenho muito mais coisa, porque eu escrevi 140 páginas desse livro de resumo, para poder falar. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas para poder eu estar respondendo alguma coisa. Você falou assim que o espírito não tem necessidade de alimento. Não. Ele tem necessidade de descanso? Também não. Dia e noite? Lógico, porque quando você dorme é teu corpo que dorme, o espírito vai. Por isso que a gente fala aqui, vamos se preparar, vamos pedir para vir aqui, para ir ajudar no espaço, para frequentar as escolas, porque o espírito se desliga, ele fica com aquele cordão fluídico ligado, né, ao corpo, mas ele se locomove para todo lado, e o espírito não tem canseira. Tudo bem? Quem mais? William, você faz uma pergunta a você, então. Eu te chamava lá, agora você está aqui. Na verdade, eu estava pensando o seguinte, você falou no começo dos co-criadores, né, de Deus, né, da importância. Eu estava pensando aqui que todos nós, na verdade, também somos co-criadores de Deus, né? Numa escala infinitamente inferior, mas somos também. E qual que é nosso papel, né, na minha concepção? A gente tem como o nosso papel seria a prática dos ensinamentos de Cristo, não é isso? E onde a gente pode seguir isso? No Evangelho de Cristo, não é? Então, se o Evangelho seria para nós como se fosse um livro de receitas, né? A gente tem que cozinhar, né? Isso não adianta nada você ter um livro de receita e não usar. Então nós temos que colocar em prática todos esses ensinamentos que a gente está participando aí como co-criadores, né? Claro, o co-criador em um plano menor, como eu falei no começo, é que a nossa mente cria as trevas, o umbral e também as coisas boas, né? Através da caridade, através do exercício de amor, a gente cria coisas maravilhosas. Quantas pessoas... Nós temos um exemplo para falar aqui dentre tantos, né? O Seu Gomes, a gente já falou do Seu Gomes, que é como é que chama? Divino Amigo, né? Divino Amigo. Divino Amigo. E das mãezinhas também. Também. Que o Seu Gomes eu conheço de mais de 30 anos. Teve uma festa que eu fiz para ajudar o asilo que ele tinha montado, era na Penha na época. E ele morava de aluguel, não sei, acho que até hoje ele deve morar de aluguel. Das mãezinhas ali também. Também. Hã? O da Penha é o lado das mãezinhas, que depois ele saiu e foi fazer o Divino Amigo. Ah, ele veio de lá. Então, ele é uma pessoa, vocês não fazem ideia o que ele construiu. Depois que ele saiu da Penha, ele foi ali para, como é que chama aquele lugar? Aquele lugar é São Miguel Paulista. São Miguel Paulista, né? Ele fez um asilo, vocês não imaginam, tem assistência, vocês viram as fotos aqui, né? Da festinha junina que foi feita.
Esse homem é de uma humildade, de uma simplicidade. Ele fez uma obra fantástica. Lá eles têm dentista, assistência médica, tudo de graça. É um prédio enorme, o lugar é longe, acho que ele ganhou o terreno, né? Eles atendem a população carente da região toda. Exatamente. Então, não é um co-criador? Claro que é um co-criador. Quanta gente está sendo beneficiado lá através dele? E quantas pessoas como nós somos também co-criadores, que quando a gente vai lá e colabora, e ajuda, e doa alguma coisa, e se preocupa de chegar em casa e falar, eu não vou usar isso, eu vou levar lá para doar a campanha da Dona Helena. Nós somos co-criadores constantes. E nós sabemos que as maiores alegrias a gente tem justamente nesses trabalhos de amor. A felicidade que a gente sente quando faz alguma coisa muito boa para alguém é tão grande que às vezes não cabe dentro de nós. A gente sabe disso. Às vezes uma coisinha pequena você já fica feliz porque fez, porque ajudou, né? Não precisa nem a pessoa agradecer. Só o prazer de servir, o prazer de se doar por alguém, por alguma coisa, já traz a felicidade. Então nós somos eternos co-criadores. Só que a gente precisa escolher o que é que a gente vai criar, né? Não criar inferno para nós mesmos. Bom, vamos fazer o seguinte. Eles ainda não terminaram porque hoje é dia do criança. Então eu vou pegar mais alguma coisa do meu cadernão. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que o seu Gomes aí está mais com o gerente já quase do que o co-criador. Porque ele manda muito bem, né? O trabalho dele é um trabalho de abnegação mesmo. Puxa uma carta aí dessas 140 páginas e dá uma linha. Olha, é verdade. Eu não falei. Ela reescreveu o livro. É sobre magnetismo, gente. O passe magnético, eu não coloquei. Acabaram? Então eu já estou terminando. O passe magnético, ele é... Estou fazendo graça comigo, né? Não, porque eu falei, uma hora vocês apontam um lápis, bate lá o apontador para tirar a sujeira, a gente pensa que acabou. Outra gente, vai levar esse aqui para tocar lá, esse é um som único, né? Acho que tem que fazer uma plaquinha que levanta. Gente, o passe magnético, quando vocês recebem o passe, aí vocês não fazem ideia, quando vocês com o pensamento, com a mente, vocês entram naquela sintonia de captar essas energias que estão sendo doadas, vão mentalizando que aqui é o coronário, o frontal, o laríngeo, o gástrico. Conforme vocês recebem o passe, se vocês mentalizam essas energias vindo do universo através do médium para vocês, tudo a gente recebe por conquista. Nós temos que participar em tudo. Não tem que sentar lá e ficar pensando, eu vou sair daqui, vou fazer não sei o quê. Não, naquele momento é concentração, é pensamento. É assim que a gente consegue se curar, até das doenças. Vocês acreditam que quando o nosso pensamento é positivo, uma pessoa tem um câncer, se ela é uma pessoa simpática, se ela é uma pessoa generosa, se ela é uma pessoa que está aceitando a doença, que não está revoltada, que procura não reclamar, aquele acúmulo de células que formam o tumor, elas estão ali, já formou aquele nódulo. Mas o pensamento da pessoa consegue trabalhar as células que estão em volta e às vezes transforma aquele tumor em benigno, de maligno em benigno. Nós não temos noção do que nós somos capazes. Então vamos começar a pensar na nossa capacidade e fazer uso de tudo que nós temos. E aí, pergunta, a reunião é a extensão do passo? O que reunião? A palestra é uma pena quem toma o passe e vai embora, porque o tratamento continua aqui. É muito uma importante. Vez eles falaram lá na mesa, Lilian, que quando a gente está aqui na palestra, né, todo mundo que está aqui, os espíritos vêm um por um, vem a necessidade da pessoa e faz o tratamento para a pessoa. Muitas vezes a pessoa nem desenvolve uma doença que ela ia ter porque ela recebeu o tratamento aqui, durante a palestra. E a gente também está doando energia nesse momento. Então agora nós vamos fazer as vibrações, que a Lilian vai fazer as vibrações. Vamos.